Graça e paz, queridos irmãos. Eu os convido neste momento a acompanharmos a nossa série de estudos sobre o assunto oração. Hoje nós vamos ver oração como petição. E por isso eu os convido a lerem comigo o Salmo 94, do versículo 5 ao 11. Salmo 94, de 5 a 11, onde está escrito assim: esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Amém. A sugestão para a nossa vida é: fale com Deus continuamente sobre as coisas que você precisa. Isto significa petição. Nós pensamos, por que será que Jesus insiste que nós devemos dar prioridade à petição durante a nossa oração? Existem muitas razões, mas é bom ver que quando pedimos, aprendemos a depender do Pai. Talvez seja por isso que ele diz que nós devemos aceitar o reino como uma criança. Porque a criança depende do pai para tudo. A criança pede tudo ao pai. Uma das nossas maiores lutas que enfrentamos como filhos de Deus é aquele senso do legado que nós recebemos de Adão, que é um espírito de independência. Lá no Jardim do Éden, o pecado foi uma declaração de independência, pelo qual Adão e Eva estabeleceram seu próprio estilo de vida contra Deus. Não precisamos de você. Essa atitude de independência ainda está conosco. Ela permanece em nós. Assim, a oração de petição que nos leva a dobrar o joelho e a pedir a Deus o suprimento das nossas necessidades, quando fazemos isso, provamos que Deus é a fonte do suprimento das nossas necessidades. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós provamos que dependemos de Deus, que é exatamente o suprimento para tudo que nós precisamos. Deus encoraja a nossa dependência, porque nós fomos feitos por Ele e funcionamos melhor quando nós estamos assim, em íntima dependência dele. Lá em João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso nos deixa bem claro
que nós devemos levar nossas petições a Deus no nome de Jesus. O que, afinal de contas, significa orar em nome de Jesus? Significa orar de acordo com o caráter de Cristo. Orações que ele poderia orar se ele estivesse no meu lugar. Como ele oraria nessa situação? Deus responde orações de acordo com o Espírito de Jesus Cristo. Não importa o quanto você ore no nome de Jesus. Se a petição não é em nome de Jesus, não chegamos ao Pai, pois Jesus é o único caminho para o Pai, até o caminho das orações. Ninguém, nada vem ao Pai se não for por mim. Tem que ser através de Jesus, mas é como Jesus faz, como Jesus diz, como Jesus deseja. Isso significa ser em nome, ser em caráter, ser do jeito, ser no âmago de Jesus, ser como Jesus é, orar como Jesus ora. Nós precisamos saber que Deus não fará nada, contra a sua natureza. Quando oramos no nome de Jesus, estamos declarando que nós queremos sentir no coração o desejo de Jesus naquilo que pedimos. Precisamos ter esse cuidado. Orar no nome de Jesus não significa colocar em nome de Jesus no final das orações, pois muitas vezes dizemos o seu nome no final de orações muito egoístas. A oração não está de acordo com a vontade de Jesus. Estamos pedindo coisas que não tem nada a ver. Estamos dizendo coisas que estão na nossa mente carnal e não tem nada a ver com o modo de Jesus. Portanto, aquela oração não é no caminho de Jesus, então não é no caráter de Jesus, então não é no nome de Jesus. Muitas vezes, nós dizemos, falamos e lá no final botamos em nome de Jesus, amém. Não é assim. Assim nós precisamos sempre nos perguntar: será que a oração que faço está em harmonia com o Espírito de Cristo? Está de acordo com seu caráter? Jesus faria essa oração? Jesus pediria isso por quê? Muitas vezes também, meus irmãos, a oração que sai dos nossos lábios não é realmente a expressão do que sentimos no coração. Por isso, muitas orações não trazem a resposta que pedimos. Porque nós falamos, às vezes, para impressionar. Não é? Nossos corações não estão em uníssono com aquilo que sai dos nossos lábios. Temos personalidade dividida. Uma coisa sai dos nossos lábios, outra está no nosso coração. Então, como é que nós vamos agradar a Deus? Se nós estamos divididos, quando um reino dividido não se estabelece. Olha, às vezes nós vemos os ímpios pensarem de certa maneira, quando você, não sei se você já leu, O Príncipe de Maquiavel. Qual é o método de Maquiavel para ganhar nas coisas que nós chamamos fulano é maquiavélico? É dividir. Porque dividindo, tudo fica mais fraco. Se ele consegue dividir uma igreja,
a igreja não se estabelece. Se ele consegue dividir opiniões num grupo, aquele grupo não anda. Por quê? Porque está dividido. Tem um ditado popular que diz: a união faz a força. Por quê? Unidos, nós somos um. Mas quando estamos divididos, somos separados. Por isso é preciso que aquilo que está no seu coração e aquilo que sai da sua boca estejam em união. Existem pessoas que gostam de ouvir aquilo que sai dos seus lábios. Dizem lindas orações, lindas palavras. É o caso do fariseu. Jesus Cristo diz: quando orardes, não fareis como os fariseus. Ele diz como os hipócritas, porque eles levantam no templo para serem vistos. Eles oram nas praças, em pé, em voz alta, porque eles querem ser ouvidos. Eles buscam ibope. Você já viu alguém dizer: pede para fulano orar porque ele ora bonito? Faz um lindo discurso, parece que Deus está impressionado com o seu discurso. Ô, meu irmão, vamos criar juízo. Olha, além do mais, muitas vezes nós pedimos de Deus coisas que não sabemos como usá-las e também nem precisamos. Às vezes pedimos porque nós vimos fulano ter. Às vezes pedimos porque vemos que fulano recebeu. Mas a necessidade de fulano não é a mesma minha. Eu tenho uma amiga que o filho não pôde receber o brevet por causa da pandemia. Eu não preciso de um brevet. Eu não vou orar para Deus abrir as portas para eu ter um brevet. Porque eu não preciso. Então, quando nós vamos pedir a Deus, nós precisamos ter certeza que Deus supre a nossa necessidade e não a nossa vaidade. Lá em Tiago 1, no versículo 6, está escrito assim: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui o apóstolo Tiago está dizendo que quando nós pedirmos, nós precisamos saber a nossa prioridade. Se aquilo realmente é a nossa necessidade. Precisamos saber que Deus, o Pai, deseja suprir aquilo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos pedir de acordo com a vontade de Deus no caráter de Jesus. Precisamos saber que Deus é nosso Pai, mas Deus é santo. Quando nós oramos, devemos ir com seriedade e responsabilidade, sabendo aonde nós estamos indo. Nós estamos indo ao trono da graça. Não oramos para o benefício de Deus, mas para o nosso próprio benefício. Antes de pedirmos alguma coisa para Deus, precisamos ter a certeza de que queremos e que aquilo precisamos realmente. É necessidade, é o que Deus quer, porque nós sabemos quando Deus quer alguma coisa. Desde que examinemos a necessidade nossa, para que é e por que é, nós podemos pedir, porque é vontade de Deus. Deus quer que passemos fome? Não. Então podemos pedir o meio para ganharmos o pão. Deus quer que moremos pela rua? Não. Então podemos pedir a Ele
a oportunidade de ter um teto sobre a nossa cabeça. E assim por diante. Quantas vezes vamos pedir a Deus se precisamos? E muitas vezes é melhor escrever num papel o pedido. Isso nos ajuda a ter prioridade. Se você tem algo para pedir a Deus, é algo necessário, escreva num papel. Escreva num papel e diga a Deus por que você precisa daquilo. Por que você sente que precisa daquilo. Por que você pensa que precisa daquilo. Abra o coração diante do seu Pai e diga para Ele qual a sua necessidade. Mas diga com certeza de que Ele vai lhe dar se for bom para você e se for necessário para você. Porque Deus está pronto a suprir necessidade e não vaidade e não olho grande. Ele não vai lhe dar uma coisa para o seu bem-estar. Ele olha a utilidade. Cuidado, porque a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Conformar com este século é andar em conformidade, digamos, com a moda. Andar de conformidade com a moda. Você já viu como a moda muda? Já viu como muda? Muda. Uma hora você está com a roupa preta, porque o figurinista disse que tinha que usar preto. Daqui a pouco você vai usar rosa-choque, porque o figurinista disse que agora homem tem que usar rosa-choque. Então você vai mudando. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, teve uma coisa tão ridícula, que era uma mulher ridícula, a Viúva Porcina. Muito bem trabalhada pela Regina Duarte. De uma hora a mulher botava coisas horríveis. Todo mundo quis se vestir que nem a porcina. Era uma vergonha. Porque passou a ser moda. Então nós vamos nos adaptando. Nós vamos copiando a moda do tempo atual. Lá na Bíblia diz que quando os homens chegaram onde estava Jezabel, ela foi arrumar o cabelo e pintar em volta dos olhos. Por quê? Mulher, Jezabel naquela época, para aparecer em público, tinha que pintar em volta dos olhos, arrumar o cabelo. Não é isso que as mulheres estão fazendo hoje? As mulheres todas, eu não estou falando de mulheres que não são da igreja, estou falando das mulheres de modo geral. Pintam e pintam feio. Elas estão hoje fazendo uma máscara difícil de encarar, porque algumas coisas são feitas de modo suave. Mas você vê uma mulher tatuando sobrancelha num desenho ridículo. Mas faz por quê? Porque ela se conformou com este estilo. Paulo nos aconselha em Filipenses 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. O grande perigo que devemos evitar quando queremos começar uma vida efetiva de oração é a tendência em buscar sempre pedindo. Pedir, pedir, pedir. Eu quero, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero. Dá-me, dá-me, dá-me. A petição tem um lugar importantíssimo no nosso tempo de oração. Mas não devemos permitir que todo o tempo da oração seja uma petição. Algo interessantíssimo acontece
à medida que nós vamos amadurecendo, crescendo na nossa vida de oração. É interessante. Nós vamos pedindo menos e menos e menos coisas e vamos buscando mais e mais e mais a face de Deus. Sabe, nós vamos crescendo. Lá em Mateus 6, no versículo 33, está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que ele estava falando, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Isso tudo é consequência, é decorrência de você estar diante de Deus. Ninguém vê você melhor do que Deus. E quando você está diante de Deus em oração, como que ele não vai ver se você precisa de roupa, se você precisa de sapato, se você precisa de vestir? Como que Deus não vai ver, sendo seu pai? Ele vai querer que você fique maltrapilho? Esse texto, ele vai se tornando vital, porque durante o nosso tempo de oração, Deus vai nos alinhando, cada vez nos trazendo na direção dele, aos poucos, e nós vamos aprendendo a pedir de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Comece pedindo. Você pode pedir, não tem problema. Mas continue na oração. Porque sem que você perceba, você vai saindo do me dá, e você vai adorando. Isso se chama crescimento. Mas Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Jesus nos ensina e nos incentiva a pedir ao Pai. E pedir em nome de Jesus. Ele nos promete isso, nos incentiva, e a petição é uma parte inerente, importante, é um aspecto vital da oração. Portanto, só precisamos analisar, ver como estamos pedindo, o que estamos pedindo, se realmente nós precisamos e temos que pedir em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, como sendo Jesus que está pedindo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.